Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a resposta senoidal de componentes passivos submetidos a estímulos senoidais. Tá? Então a gente está estudando os circuitos alternados, né, que são estimulados por tensões senoidais. Então a gente tem que saber como que os componentes individualmente se comportam, tá? Então eu dividi essa aula em duas partes porque é um tema bem complexo, e nessa primeira parte a gente vai estudar os resistores e os indutores, né? E os indutores a gente vai estudar um pouquinho de eletromagnetismo, uma noção bem direcionada para a gente conseguir entender o que é um indutor, tá? Na aula seguinte a gente vai estudar os capacitores, que o conhecimento para estudar os capacitores não é tão complexo quanto os indutores, e aí a gente consegue estudar os capacitores e entender circuitos sérios e circuitos paralelos em tensões alternadas. Então, essa primeira parte que eu estou fazendo para vocês, e em seguida eu já envio a parte de capacitores e a atividade, tá bom? Então, boa aula. Vamos adiantando, né, fazendo resumo dessa primeira parte, para eu poder passar a outra parte e a atividade para vocês, ok? Então, vamos lá. Bem, então nós precisamos saber a resposta senoidal desses três componentes do circuito: o resistor, o indutor e o capacitor. Que seria essa resposta senoidal? Eu quero saber qual tensão eu obtenho quando uma corrente circula pelo resistor. E mesma coisa com o indutor, qual tensão que é gerada? E o capacitor, qual tensão que é gerada? Qual tensão que eles produzem reagindo à passagem dessa corrente, tá? A gente, obviamente, né, coloca uma fonte que começa a circular a corrente. Imagine que eu tenho a medição dessa corrente, quero então saber a medição da tensão, tá? Então vamos começar pelo resistor. O resistor ele já tem uma relação conhecida, né? Qual que é a relação do resistor entre tensão e corrente? É a lei de Ohm. A tensão no resistor é igual a um fator R, né, que é a resistência, vezes a corrente, tá? Então, no nosso caso, a gente trabalha com circuitos alternados. Obviamente, a corrente vai ser alternada. Então, a tensão do resistor, ela também vai ser alternada e com a mesma frequência. Então vamos considerar que essa corrente, ela tem uma descrição dela, ela é senoidal, tá? Aqui, ó. Então a gente está vendo aqui uma senoide da corrente, tá? E se a gente aplicar a lei de Ohm, a gente vai ver que a tensão é simplesmente o gráfico da corrente, a forma de onda da corrente, vezes um fator de resistência, tá? Então, se essa corrente tem essa equação, I de pico cosseno de ômega t mais um ângulo de defasamento da corrente, φi, a tensão vai ter um R vezes I
que é a lei de Ohm, e vai obedecer a mesma variação, cosseno de ômega-t mais φv, tá? Uma coisa muito importante, que é óbvio aqui, né, é que o ângulo de defasamento da tensão é igual ao ângulo da corrente, tá? Então, a gente diz que a tensão e a corrente estão alinhados, tá? Aqui eu representei um trecho, né, de uma senoide em um momento diferente, sem estar alinhado com o eixo vertical. Mas como eu já disse, a gente pode colocar um eixo arbitrário onde a gente desejar. Então, se a gente está relacionando aqui, ó, colocando a corrente como referência, a gente coloca esse eixo arbitrário no pico da corrente. Então, quando a gente faz isso, esse ângulo aqui, ó, vira igual a 0 graus. Automaticamente, 0 graus aqui vira 0 graus aqui. Então, a gente vai ter 0 graus aqui também. Tá? Mas o que importa aqui no resistor é isso aqui, ó. Ângulo da tensão é igual ao ângulo da corrente. E a nossa representação fasorial dessas senoides, como é que fica? Tá? A gente sabe que toda senoide tem o equivalente dela no formato de Euler. Tá? Então, a primeira coisa é como que seria o formato de Euler da corrente. A gente vai pegar o valor de pico e o ângulo de fase, né? Então a gente passa para cá, ó. A corrente, o equivalente, né? A representação de Euler da corrente é um valor de pico vezes E elevado a J vezes o ângulo da corrente e um termo de tempo, né, vezes E elevado a J ômega t. Só que esse termo aqui, ó, E elevado a J ômega t, a gente não representa ele, a gente não usa esse termo na equação, porque a gente representa os fasores só no tempo igual a zero. Então, para o nosso diagrama, esse termo aqui não é necessário, tá? Então, esse termo aqui ele fica subentendido, tá? Então, a gente vai usar só o valor de pico vezes a exponencial elevado a j vezes o ângulo. No caso, né, a gente alinhou nossa referência arbitrária com o pico da corrente. Então, esse ângulo aqui, ó, φi, vai ser igual a 0 graus. Então, a gente vai ficar aqui, ó, IPK é elevado a J 0. É elevado a J0 é igual a 1. Tá? E aí a gente observa aqui, ó, essa corrente aqui, ó, azul, né? Tá aqui em azul. A corrente só tem termo real, tá? Então, a gente tem várias formas de representar, né? Na forma de Euler, na forma polar e na forma aqui, ó, na forma retangular, né? No nosso caso, ó, que a gente tem ângulo zero, né? Φi igual a zero, a gente tem aqui, ó, IPK ângulo zero, né? Com ângulo zero, que é igual a IPK mais J0. Então essa aqui é a forma retangular, desculpa, que é a forma polar, né? E aqui é a forma retangular.
O J0 é desnecessário. O ângulo 0 também seria desnecessário. Então, fica tudo aqui, ó. Se falar assim, ó, IPK, vai entender que só tem parte real e que o ângulo é 0. Tá? Bom, e a tensão representada na forma de Euler, ela é bem direta. É o R vezes esse valor aqui, ó. Então, é R vezes I. Não tem nenhuma alteração no ângulo. Tá? Porque o R só multiplica o termo I. Tá? Não mexe nada no termo do ângulo. Então, a gente tem aqui, ó, que este ângulo da tensão é igual ao ângulo da corrente, né? Então, novamente, o fasor aqui da tensão fica igual a R vezes I, que é igual a R vezes IPK, E elevado a J vezes Φi, que é o ângulo da tensão. Tá? No nosso caso, o nosso ângulo é igual ao Φi, que é igual a 0 graus. Então, a gente teria aqui, ó, resolvendo isso aqui, RI ângulo 0, que é igual, essa é a forma polar, né? E também, né, RI mais J0, que é a forma retangular. Aqui acabou o espaço. Forma retangular. Tá? Bom, então, para o resistor, não tem muito problema assim, representar no formato senoidal, na representação trigonométrica, ou na representação fasorial. Tá? A representação fasorial, ela, no final das contas, ela é mais simples, né? É duas setinhas aqui, ó, alinhadas com eixo 0. A representação trigonométrica você tem que desenhar todo o senoide, tá? Colocar a referência aqui, então pode ser um pouquinho mais trabalhoso. E o indutor, o que acontece quando a corrente entra no indutor e no capacitor? Então, vão recordar o que é indutor. Então, vamos ver aqui, ó. Próximo slide aqui. Bom, aqui nós temos uma espira, tá? Na verdade, várias espiras, né? Então, quando a gente fala de indutores, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o fluxo magnético, tá? Bom, o fluxo magnético, ele é representado por essa letra grega, né? Φ. E ele significa as quantidades de linhas de campo magnético existente naquele campo magnético, tá? E a gente observa que toda vez que uma corrente percorre um condutor, a gente tem um campo magnético nesse condutor, tá? Então vamos dar um zoom aqui, ó. Toda vez que um campo magnético, toda vez que uma corrente percorre um condutor, a gente tem o campo magnético de acordo com aquela regra da mão direita, o dedão alinhado com o sentido da corrente, os dedos restantes abraçando o fio, dão o sentido do campo magnético em torno daquele condutor. Então a gente observa, né? Esse condutor aqui, ó, está gerando
campo magnético. Esse campo magnético está passando por aqui, ó, e está transformando, está se juntando, né? Está concentrando e estão formando as linhas de campo magnético, tá? Então é através desse princípio, tá? Todo condutor, qualquer formato, né, tá, gente? Então vamos dizer assim, ó, a gente tem um condutor que vai e um condutor que volta. Todo condutor vai ter o seu campo magnético, tá? Então as bobinas, elas são otimizadas para concentrar o campo magnético, tá? Mas todo condutor tem campo magnético quando a gente percorre, né? Então toda corrente que vai e volta forma uma espira, tá? É o caso aqui, ó, se a gente otimizar isso aqui, a gente vai conseguir obter mais ou menos campo magnético, tá? Bom, então aqui eu dou um exemplo qualitativo, falando aqui, ó, uma espira e o meio magnético é o ar. A permeabilidade do ar vai ser a permeabilidade zero, que é a permeabilidade do vácuo, tá? A permeabilidade é a capacidade do meio facilitar a passagem do campo magnético, tá? Então, quanto mais permeável, mais campo magnético passa por aqui. Quanto menos permeável, menos campo magnético. O ar e o vácuo, eles são os meios que possuem a menor permeabilidade, tá? E mesmo tendo pouca permeabilidade, uma espira no ar, ela gera campo magnético. Aqui eu dei um exemplo, né? Que essa corrente passando por aqui gerou 3 linhas de campo magnético, tá? Então fluxo igual a 3. Aqui, ó, se a gente dobrar o número de espiras, a gente consegue dobrar o número de linhas de campo magnético. Então o meio é o mesmo, continua sendo ar. A permeabilidade é a mesma. E aí a gente tem as 3 linhas da espira de baixo, mais 3 linhas da espira de cima, formando 6 linhas de fluxo magnético. Bom, e mais para o lado aqui, ó. Agora a gente tem aqui, ó, se a gente mudar o meio magnético, então vamos supor que a gente colocou algum metal lá dentro da onde tem a força magnética, né? A força magnética ela tem o potencial de produzir campo magnético. Quanto de campo magnético vai ser produzido depende também do meio, tá? É igual quando a gente coloca uma tensão, né? Uma fonte de tensão, ela tem o potencial de produzir corrente, mas quanto de corrente vai ser produzido depende do valor da resistência que você colocar aqui. Então, nesse exemplo, né, o ar ele é ele é um meio que tem a permeabilidade muito baixa. Um metal, vamos supor um metal que tem a permeabilidade 1000 vezes maior do que o ar. Não é incomum isso não, tá? Permeabilidades de metal normalmente são 1000 vezes maior do que do ar. 1000, 5000, até 10.000 não é impossível de encontrar não. Tá? Então quer dizer que para a mesma força magnética, né, a gente vai ter muito mais linhas de fluxo, tá? Então, por quê? Porque a permeabilidade é maior. Então a gente percebe que o fluxo ele é dependente do número de espiras, da corrente e desse termo aqui, ó, que a gente chama de relutância. Relutância a gente vai ver
tem tudo a ver com a permeabilidade. É como se fosse uma resistência, tá? Aqui é como se fosse uma tensão. A gente pode fazer essa analogia, tá? Só para vocês entenderem de forma simples. Aqui seria uma resistência. E aqui seria o fluxo, né? Seria a corrente, tá? Lembrando, né? Corrente é fluxo de elétrons. Fluxo magnético é linhas de campo magnético, tá? Então, a unidade de fluxo magnético é o Weber, tá bom? O que é o Weber? 1 Weber é igual a 1 vezes 10 elevado a 8. É 1 seguido de 8 zeros. Linhas de fluxo. Nem está na notação de engenharia, não, né? Seria 100 vezes 10 a 6. 100 milhões de linhas de fluxo. 1 Weber. Tá? Então, isso que é a unidade do Weber. Agora vamos ver aqui, ó. Só aqui que eu anotei, né? Permeabilidade. Só recordar aqui, ó. A permeabilidade do meio à passagem das linhas de fluxo magnético. Então, a permeabilidade do ar ou do vácuo é esse número aqui, ó, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Weber por ampere vezes metro. Essas unidades aqui, gente, elas são muito novas, então a gente não precisa entrar em detalhes nelas, não. Mas a permeabilidade, é a unidade da permeabilidade, tá? E aqui a gente tem a relutância, né? O que é relutância? Aqui, ó. Relutância seria a resistência do meio à formação das linhas de fluxo magnético. E da mesma forma que a permeabilidade é a capacidade de permitir passagem de fluxo, a relutância é o inverso da permeabilidade. Então, seria a resistência do meio à formação das linhas de fluxo, tá? E aí a gente tem a unidade aqui, ó, eu não coloquei completo, né? A relutância é proporcional ao inverso da permeabilidade. Então, se o meio for muito permeável, a gente tem uma relutância pequena, né? Então, aqui nessa equação, se a gente aumenta muito a permeabilidade, nossa relutância cai. E aí o que acontece? O fluxo aumenta muito. Foi o caso, né? Da comparação entre o ar e o metal, tá? Só para deixar registrado aqui, né? Relutância é igual ao caminho do circuito magnético sobre a permeabilidade vezes a área da espira, tá? O caminho magnético é o caminho que o fluxo percorre. Ele sai do polo norte da bobina e entra no polo sul. Esse é o caminho magnético, tá? E é essa unidade aqui, ó, ampere por Weber, tá? Bom, dito isso, temos que recordar também da lei de Faraday. O que é a lei de Faraday? A lei de Faraday é a lei da indução eletromagnética, tá? O que ela fala? Ó? Isso aqui, ó. Agora, a gente não está vendo a corrente entrando aqui. A gente está vendo um fluxo magnético entrando na bobina, tá? É o contrário agora. Agora a gente não está tendo a corrente que produz um fluxo. A gente está tendo um fluxo que produz uma tensão, tá? É o princípio da geração de energia elétrica, tá bom? Então imagine que houvesse, né,
um ímãs, né? Ímãs aqui, ó, vamos dizer norte, tá? Norte aqui e sul aqui, ó, tá? Sul, tá vendo? Norte, aí aqui a gente teria sul, né? E aqui a gente teria norte. Então, ó, as linhas de campo do norte vão para o sul, tá? E normalmente a gente tem um caminho metálico aqui, ó, para ajudar nesse campo magnético dar a volta, tá bom? Mas vamos dizer que essa esfera estivesse submetida a esse campo magnético. Qual é a tensão gerada aqui, ó? A tensão induzida é proporcional ao número de espiras e a variação do fluxo magnético aqui, ó. Aqui tem a variação, né? Então, importante aqui, ó, que só existe indução de tensão se o fluxo varia, tá? Se a gente chegar com a espira, ao chegar aqui, o fluxo magnético está variando dentro da espira, tá? Era zero, aí de repente o fluxo virou total. Aí o fluxo saiu de zero para total, então houve variação de fluxo. Se a gente parar com a espira aqui, não vai ter mais variação, porque já tá completo, e não vai ter tensão induzida. Mas quando a gente continuar a espira passando por aqui, ó, o fluxo magnético vai sair de um fluxo total para um fluxo zero. E aí a gente vai observar um pulso de tensão aqui, tá? Se a gente conectasse um osciloscópio aqui, tá? Então, esse é o princípio dos geradores. O que o gerador faz? O gerador, ele tem as bobinas girando, o campo magnético está parado, as bobinas vão passando aqui, ó, no meio do campo, e quando elas entram e quando elas saem, gera tensão, e essa tensão aparece na nossa casa, tá? Essa tensão que está aí na nossa casa. São os geradores, tá? Bom, e a gente vê que para cada bobina que está dentro daquele fluxo magnético, deixa eu tirar algumas aqui, ó. Então vamos supor que a gente manteve, né? Aqui está errado o número de... Aqui eu quero dizer que o fluxo continua o mesmo. Continuam 3 linhas de fluxo aqui, ó. Tá? Para essas mesmas 3 linhas de fluxo, se eu, ao invés de colocar uma espira, eu coloco 2 espiras, a tensão da primeira espira vai ser somada à tensão da segunda espira e a gente vai ter 2 vezes a tensão induzida. Então a gente vê que a tensão induzida também é proporcional ao número de espiras, tá? E reparem aqui, ó, a gente tem um delta de fluxo sobre no tempo, né? É a variação do fluxo no tempo, tá? Variação de fluxo no tempo. Então, aqui seria uma variação média, né? Com um tempo muito longo. Quando a gente está falando assim, variações instantâneas, para matemática a gente precisa de medir variações instantâneas. Então a gente coloca um Dzinho aqui, ó. Em vez de um delta, né? Grego, né? A gente coloca um Dzinho, tá? E o que é fluxo, né? Fluxo a unidade é Weber. Weber por segundo. Então a gente tem aqui, ó, a unidade derivada aqui, ó, que seria o volt. Ela pode ser descrita, uma das formas, né, de ver o volt através dessas unidades aqui, ó, Weber por segundo, tá? Fluxo por segundo. O N aqui, ó, ele não tem unidade, é o número de espiras, tá? Ele não influencia na unidade. Bom,
Então, com esse conhecimento, a gente pode entender como é que funciona um indutor. Tá? Então, vamos ver o indutor aqui. Aqui, pronto. Então, nessa transparência aqui, eu mantive aqui, ó, a equação do fluxo gerado por uma corrente e também a equação da tensão gerada por um fluxo na espira, tá? Que a gente vai utilizar essas duas relações para entender o indutor. O indutor, gente, ele, ao mesmo tempo que ele produz fluxo devido à corrente, tá? Esse fluxo dá a volta e entra na bobina e produz tensão induzida na própria bobina. Então, vamos fazer aqui, ó. Qualquer bobina vai sofrer esse fenômeno. O fluxo que ela produz dá a volta e varia, e ao variar, produz uma tensão de reação. Tá? De forma que isso acaba por estabilizar o valor de corrente. Porque se isso não acontecesse, o que iria ocorrer? A corrente iria crescer infinitamente, porque não ia ter nenhuma tensão de reação equilibrando a tensão do indutor com a tensão da fonte. Tá? Então, a gente observa que em qualquer indutor submetido a corrente variável, surge uma tensão que equilibra com a tensão da fonte e a corrente estabiliza em determinado valor. Tá? Isso só ocorre em bobinas em tensões alternadas, porque a tensão alternada dá origem a uma corrente alternada, que dá origem a um fluxo variável, e esse fluxo variável cria a tensão, essa tensão de reação. Tá? É igual ao resistor, né? O resistor, quando passa uma corrente por ele, ele cria uma tensão de reação. E essa tensão de reação é igual à tensão da fonte e a corrente estabiliza. Mesmo princípio aqui no indutor. Tá? Então a gente vê aqui, ó, que a tensão do indutor vem daqui da lei de Faraday, tá? Tensão induzida, né? Tensão induzida é igual a N vezes variação do fluxo. Só que ao invés de tensão induzida, a gente está usando VL. Então é N vezes dφ dt. E o que é o fluxo? O fluxo criado pela bobina é igual a N vezes I sobre a relutância. Então a gente junta tudo aqui. Esse fluxo a gente substitui aqui, ó, por NI sobre E. Tá? Isso aqui tudo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas esse cálculo aqui da variação no tempo, o que for constante, não precisa, o que não variar, sai para fora dessa conta aqui. Então, fica N vezes N, N ao quadrado, sobre a relutância, vezes a variação do que estava variando, né? Que é a corrente. Tá? Então, observem que só tem variação. Vamos colocar aqui, ó. Só tem variação em corrente
em corrente alternada. Se a corrente for contínua, a corrente contínua não varia, tá? Vamos supor uma fonte que tivesse um controle de corrente, não permitisse a corrente variar, tá? E ao ligar a fonte, circula uma corrente fixa aqui, ó. Vai criar um fluxo fixo que não vai variar e não vai induzir nenhuma tensão de reação. Então, em correntes contínuas, a tensão de reação é igual a zero, tá? Então nós vemos aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse termo n² sobre R é o que a gente chama de indutância. Esse termo aqui, ó, é a indutância. Igual a gente tem a resistência, né? A lei do resistor é tensão é igual a resistência vezes corrente. A lei do indutor é tensão é igual a indutância vezes variação da corrente. Então a gente tem aqui, ó, as unidades, né, de indutância, que é o inverso de R, né, da relutância. Relutância é ampere por Weber, tá? Inverso da relutância é Weber por ampere, vezes variação de corrente é ampere por segundo, tá? Então a gente tem a unidade da indutância é Weber por segundo, tá? Desculpe, né? A unidade da indutância é Weber por ampere vezes ampere por segundo, dá Weber por segundo, que a gente já viu que Weber por segundo é volts. Aqui, ó. Então, indutância é esse termo, N2 sobre relutância, 1 sobre relutância, Weber por ampere. Isso é chamado de Henry, tá? É uma homenagem ao pesquisador de nome Henry. Então, vamos ver se tem mais coisa aqui. Indutância é esse termo aqui, gente. Não tem muito mistério, não, tá? O que é importante é vocês entenderem esse processo, que a tensão no indutor é uma tensão de reação à passagem, à variação do fluxo. E, obrigatoriamente, essa tensão de reação ela tem que ter o mesmo sentido da tensão da fonte, justamente para equilibrar a tensão do indutor com a tensão da fonte para a corrente estabilizar, tá? Senão, ó, se tivesse um outro sentido aqui, ó, a tensão do indutor ia se somar à tensão da fonte, ia provocar mais corrente, que ia criar mais tensão, que iria provocar mais corrente, e aí seria um princípio de geração, um moto contínuo, né? Gerar energia infinita, tá? Então isso não é possível. Bom, então vamos agora entender qual é a resposta do indutor a uma corrente senoidal. A gente quer saber o que o indutor no circuito, né? Porque agora a gente sabe o fenômeno físico, mas no circuito, quando a gente tiver uma corrente alternada passando pelo indutor, qual vai ser a corrente? Então vamos ver aqui agora. Bom, aqui a gente vai partir da mesma corrente senoidal que a gente tinha lá para o resistor. Vamos supor uma corrente senoidal percorrendo o indutor. Então deixa eu só colocar um desenhozinho aqui, ó. A gente quer saber isso aqui, né?
essa corrente percorre aqui o indutor. Então aqui a gente tem o nosso indutor. A gente quer saber qual é a tensão VL aqui, ó, de T. Tá? A gente já sabe a equação do indutor, né? VL igual a L dI/dt. Talvez não tenha ficado muito enfatizado no slide anterior, né? Aqui, ó. VL é igual a L dI/dt. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. VL é igual a L dI/dt. Essa é a equação do indutor, tá? Quando a gente está lidando com grandezas elétricas, tá? Quando a gente está lidando com grandezas magnéticas, a gente tem a equação da indução de Faraday, tá? Mas a gente vai lidar com grandezas elétricas. Então, essa equação aqui, ó, essa equação aqui, ela não vai ser muito utilizada. A equação mais utilizada vai ser essa aqui, ó. Mais utilizada não, né? Sempre utilizada vai ser essa aqui, tá? Porque a gente está mexendo com circuitos elétricos. Então, voltando aqui, ó, ao a nossa pergunta. Qual é a tensão quando esse indutor é percorrido por essa corrente? Tá? E essa corrente em circuitos alternados é uma corrente senoidal. Tá? A gente observa aqui, ó, pela equação, ó, valor de pico cosseno de ômega-t mais um ângulo. Tá? Então vai ser esta corrente aqui, ó, que a gente tem, ó, uma corrente que eu devia ter colocado aqui, né? Aqui, ó, igual a valor de pico cosseno de ômega-t mais um ângulo de corrente. Se a gente estabelece nossa referência arbitrária aqui, ó, esse ângulo φ aqui, ó, vai ser zero de acordo com a nossa referência arbitrária. Tá bom? Bom, a gente viu, né, que a equação do fluxo é NI sobre relutância. Então, ó, se eu pegar essa equação senoidal, multiplicar por número de espiras sobre relutância, eu tenho a minha equação do fluxo magnético, tá vendo? Então vai ser NI PK sobre a relutância vezes cosseno de ômega-t mais o ângulo do fluxo, né? Φ. Aqui, ó, que também seria 0 graus aqui, ó. Tá? E vocês estão vendo, né? O fluxo está variando, tá? O fluxo variando induz tensão na bobina pela lei de Faraday, tá? Então, qual é a medida da variação da corrente? Porque a gente vai usar essa equação aqui, tá? A gente vai usar essa equação aqui, ó, para obter a tensão do indutor, tá? A tensão induzida pela corrente. Então vamos ver aqui, ó, variação da corrente no tempo. Então vamos ver de forma quantitativa.
aqui, nesse primeiro trecho aqui, ó, a variação de corrente no tempo, ela é muito grande. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 4, né? Não, 3 tá bom. Vamos supor a maior variação, tá? Aqui a gente tem a variação não tão grande, ou a inclinação, né? A variação igual, vou colocar 2 setinhas aqui, ó, nesse trecho. Aqui nesse trecho a gente tem a variação também, ó, menor, tá? E a variação aqui nesse trecho é igual a 0. Então, dI e dt é a inclinação dessa senoide aqui, ó, tá? Por outro lado aqui, ó, quando a corrente começa a cair ou variar para baixo, a gente observa que a variação se torna negativa. Nesse primeiro trecho, ela está um pouco negativa. Nesse segundo trecho, ela está mais negativa, a inclinação. E nesse trecho aqui, ó, ela está muito mais negativa, tá? Bom, então o que é a equação da tensão? VL. Opa, equação da tensão VL, ela é uma multiplicação da variação vezes a indutância. VL, né, é igual a L dI dt. Aqui, ó. VL igual a L dI dt. Então, você pegar a indutância, que depende da montagem lá da bobina, multiplicar por uma variação grande, eu vou ter um valor grande de tensão. Se eu multiplicar por um valor intermediário, eu vou ter um valor ainda grande, mas menor do que o máximo. Um valor menor multiplicado de variação me dá uma tensão menor. E uma variação igual a 0 me dá uma tensão igual a 0 na espira, na bobina. E variações negativas me dão tensões negativas. Tá? Então, mesmo que a corrente esteja positiva, mas ela está variando negativamente. Ao variar negativamente, temos tensões reversas na bobina, no indutor. Tá? Bom, então o que a gente tem? Uma outra senoide adiantada 90 graus em relação à nossa onda de corrente. Tá? Então a gente tem um adiantamento aqui, ó, né? Está adiantado, né? $90. E aí, gente, agora também a gente pode pensar das duas maneiras, né? Se a minha referência é a corrente, quer dizer que a tensão está adiantada em relação à corrente. Se a minha referência for a tensão, a gente pode dizer que a corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão. Tá? Então depende de qual vai ser nossa referência. Tá? Mantendo a referência aqui na corrente, né, porque a gente partiu do princípio que a gente sabia a corrente. Então, se a gente sabia a corrente, a gente teria arbitrado nossa referência junto com a corrente. Então, a tensão estaria 90 graus adiantada em relação a essa nossa corrente. Sabendo disso, ó, a gente já sabe descrever aqui. Ó, a gente vai ter essa tensão VL, vai ser alguma coisa cosseno de
aqui, ó, ômega t mais o ângulo da corrente I mais 90 graus. Se eu estou referenciando tudo a essa referência aqui, né? Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo da tensão. Então, o mais importante aqui, ó, é que vocês têm que ver aqui, ó, o ângulo da tensão é igual ao ângulo da corrente menos 90 graus. Isso é a conclusão principal para um indutor. Opa, deixa eu risquei aqui sem querer. Aqui, ó. Pronto. Então, da mesma forma, a gente pode escrever isso aqui, né? O ângulo da corrente vai ser igual ao ângulo da tensão mais 90 graus. Tá? Então, temos aqui, ó, esses valores, né? Aqui, ó, opa, desculpa aqui, né? É mais 90 graus, né? Quer dizer que está adiantado. A tensão está adiantada em relação à corrente, tá? Outra maneira, né, de olhar isso é esse aqui, né? Ângulo da corrente é igual ao ângulo da tensão menos 90 graus. Tá? Bom, então, por que eu não coloquei ainda esse valor aqui, ó? Porque agora a gente não tem um R vezes I, a gente tem um L vezes DI dt, tá? E o DI dt, gente, ele não é exatamente o valor da corrente, tá? Aqui, esse DI dt que eu coloquei aqui, ó, é um valor só como se diz, qualitativo, tá? Maior inclinação, menor inclinação, inclinação igual a zero, inclinações negativas, inclinação negativa maior aqui, ó. Mas qual que é o valor mesmo da equação da derivada da corrente, tá? Quando a gente faz isso aqui, ó, essa operação, matematicamente, valor exato, esse ômega que estava aqui dentro sai para fora, tá? Se vocês continuarem na área, vocês vão ver isso aqui em cálculo lá de engenharia, que é uma regra, né? Para a obtenção da equação exata, esse ômega sair, tá? Então, a equação final da tensão no indutor vai ser esse L vezes esse ômega vezes esse IPK vezes o cosseno aqui, ó, adiantado 90 graus, tá? E esse termo ômega L, a gente vai falar muito nele agora, ele vai ser a reatância. Aqui, vou colocar aqui, ó, reatância indutiva. Aqui, tá? Então a gente vai falar muito nele, tá? E isso aqui, né? O ângulo na tensão é o ângulo da corrente mais 90 graus. Então, o ângulo da tensão está adiantado 90 graus. Esse termo aqui, né? Importante também. Ó. Vem para cá. Parece que o computador está meio lento aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto. Espero que tenha melhorado aqui, ó, o desempenho. Então nós temos aqui, né? Esse ângulo da tensão é
o ângulo da corrente mais 90 graus. Bom, então vimos na representação trigonométrica, né? No tempo. Como que seria isso aqui na representação fasorial, tá? De Euler. Então vamos lá. Nós vamos ter a mesma corrente. Na representação trigonométrica, a gente representa ela no formato de Euler. Aqui, ó, aquela corrente, aqui, ó, essa corrente senoidal, a gente representa ela no formato de Euler, pegando aqui, né, aqui, ó, um valor de pico, o valor do ângulo e o valor do tempo, tudo separado aqui, ó, no formato de Euler, tá? Então, a gente vai usar agora a mesma equação do indutor. Ele igual a L dt, porém, na representação fasorial, tá? Então, ó, aqui a gente vê também uma das vantagens da representação de Euler, tá? É mais fácil, as fórmulas para derivadas são mais fáceis para equações exponenciais do que para equações trigonométricas. Então, a gente pega aqui, ó, a derivada dessa equação exponencial aqui, ela é uma parte fixa, né? Essa parte aqui é fixa. Aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, tudo isso aqui é constante. Então, o que é constante, repete. A gente repete aqui, ó, tá? O que é variável, que a gente realmente deriva. Ao derivar, aparece esse termo aqui, ó, J ômega aqui, tá bom? É igual apareceu o ômega na derivada da função trigonométrica, apareceu um ômega e apareceu um mais 90 graus. Na representação de Euler, aparece o ômega e aparece um J, tá? E esse J a gente vai ver que é justamente aquele de 90 graus. Então a gente pega isso aqui e joga na equação do indutor. Então, desenvolvendo aqui, ó, a gente vai ter J ômega L, tá? J ômega vezes o L, vezes o valor de pico, IPK, vezes E elevado a J φ, que é o ângulo da corrente, vezes esse E elevado a J ômega T. Só que, no mesmo caso do resistor, quando a gente está falando em representação fasorial, a gente não precisa carregar isso aqui o tempo todo, tá? A gente deixa subentendido. A gente sabe que está lá. O fasor, né, é aquele vetor que gira. Ele gira devido a esse termo aqui, mas a gente não representa ele o tempo todo, tá? Então, a gente já viu que ômega L é a reatância, tá? Então, esse ômega L aqui, ó, ele vai vir para cá, ó, vai ser o XL, tá? Espera aí que continua travando, acho que eu vou ter que dar uma pausa. Aqui, só um minutinho, gente. Pronto. Então nós temos aqui, ó, esse ômega L sendo XL, o J já está aqui, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, ó, tá? Então, temos aqui o XL. Aí o que acontece, ó? Bom, a gente viu anteriormente que apareceu esse ômega, né? Mas cadê aquele 90 graus que apareceu no trigonométrico, na representação trigonométrica? Então, vamos ver assim, ó. O que é esse J aqui, ó? J
é igual a 0 mais 1J, né? Então, a gente vê que isso aqui é um vetor complexo que está representado no formato retangular. No formato polar, um vetor totalmente alinhado com o eixo imaginário é o vetor de comprimento 1 com ângulo 90 graus. Tá? E no formato de Euler, aquele J é igual a 1, né, vezes E elevado a J90. Então, aquele J que a gente tinha lá, ó, a gente substitui por E elevado a J90 sem nenhum problema. É tudo equivalente. Tá? Então, o que a gente pode desenvolver a partir dessa equação aqui? Ó. A gente tem uma reatância XL e um E elevado a J90. A gente pode chamar isso tudo aqui, ó, de impedância indutiva. Tá? É um ZL aqui, ó, impedância indutiva. Que vai ser uma reatância XL multiplicado por um ângulo de 90 graus. Tá? Então, isso vai ser a nossa impedância indutiva. Vezes a corrente. A corrente continua aqui. Tá? Ou então a gente pode desenvolver isso aqui. Ó. XL vezes IPK. Tá? Então aqui a gente vai ter a gente vai ser a nossa tensão, tá? Porque olha só, a gente está relacionando aqui, ó, com VL, né? O que é VL? VL é igual a VLPK e um ângulo, vezes E elevado a J πV, tá? Então, esse termo aqui, ó, que multiplica a equação XL vezes I, vai ser igual a tensão VL de pico. E esse termo aqui a gente vai juntar tudo para ficar um ângulo só. Aqui, ó. Então temos aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Pronto. XL vezes I de pico vezes E elevado a J. Quando a gente tem um produto de duas exponenciais, a gente soma os expoentes. Então, a gente tem XL e PK sendo a amplitude, que vai ser justamente a nossa amplitude de tensão. E o ângulo φ mais 90 graus, que vai ser justamente o nosso ângulo da nossa tensão. A gente observa, então, que... Deixa eu colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Comparando essas duas equações aqui, ó. VL é igual a VL de pico vezes E elevado a J PV. A gente tem que VL de pico é igual a XL vezes I de pico, as amplitudes, né? Então, amplitude da corrente vezes reatância é igual a tensão. Isso parece, né, com a lei de Ohm, né? A lei de Ohm é resistência vezes corrente. No indutor vai ser reatância vezes corrente, para a gente descobrir a amplitude da tensão. Tá? E o ângulo da tensão vai ser o ângulo da corrente
mais 90 graus. Então aquele Jzinho que apareceu aqui, ó, fez todo esse caminho e apareceu aqui, ó, sendo o mais 90 graus que apareceu lá na representação trigonométrica, tá? A conclusão é a mesma, tá? O ângulo de tensão está adiantado 90 graus em relação à corrente. Aquele ômega também vezes a indutância é a nossa reatância e apareceu também na representação trigonométrica, tá? Então, aqui eu coloquei um lembrete, né? Ômega L é a resistência do indutor, entre aspas, né? É a reatância indutiva, é o XL, tá? E a impedância indutiva que eu falei aqui, ó, é ZL. Pode ser o JXL, pode ser XL vezes E elevado a J90, ou pode ser o XL com ângulo 90. Então a gente tem três formas aqui, né, de representar a impedância. Na forma retangular, né, que é quando tem um J sozinho, lembrem sempre de que o J sozinho pode ter um zero na frente, né? Então 0 mais JXL é o formato retangular. O formato de Euler é esse aqui, é o XL vezes E elevado a J90. E o formato polar, XL com ângulo 90. Tá? Então, essa resistência complexa, né, a gente chama de impedância. Ela tem um ângulo embutido. Lembrando que ela não é um fasor, porque ela não tem aquele termo vezes E elevado a J ômega T. Não tem tempo aqui. Se a gente representar isso aqui no plano complexo, a gente vai ter aqui, ó, o plano complexo está aqui. Aí se a gente representar a impedância, essa impedância, né, específica, a gente vai ver essa impedância aqui, ó. Opa, tá meio grande, né? Então essa impedância aqui vai ser a nossa impedância Z. Tá vendo? Não é um fasor. Então é um tracinho retinho aqui em cima, tá? Isso aqui não gira. Isso aqui fica fixo no plano complexo. A nossa corrente. Nossa corrente estava sempre com um ângulo zero, né? A gente já tinha definido o ângulo zero para a corrente quando a gente colocou a nossa referência arbitrária aqui alinhado com o pico da corrente. O que a gente está falando o tempo todo é que o ângulo, que a tensão está adiantada 90 graus e ela está aqui adiantada, né? Lembrando que esses aqui são fasores, né, que estão girando, tá? Esses fasores têm o tempo, né? É elevado a J ômega T aqui. Só que a gente não representa isso. E aí a gente tem várias formas de representar. Aqui a gente vê uma impedância vezes a corrente. A corrente tem ângulo zero. A impedância é um J vezes uma reatância, XL. Esse J aparece aqui como sendo mais 90 graus. Tá? A gente fala, né? Multiplicar por J é a mesma coisa que adicionar 90 graus. Tá? No ângulo. Por quê? O J, por sua vez, é um 90 graus. Tá? Na representação de Euler. Bom, então, principal conclusão para isso aqui é o ângulo da tensão é o ângulo da corrente mais 90 graus. Tá? O adiantamento da tensão em relação à corrente. Tá? Bom, então vamos para o capacitor. Aqui, ó, vamos ver o capacitor agora. Que também é muito importante. Como eu disse no início da aula, a parte dos capacitores a gente vai deixar para parte B, tá bom? Então, por enquanto é isso. Faça um resumo que eu envio o restante
assim que o mais rápido possível. Até a próxima. Tchau, tchau.